Clemente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Tudo índio, né? Tudo caminhando. Obrigado aí por você participar aí, com a gente aqui da Digital TV. Bom, lembrar o seguinte, né? O Clemente, para quem não conhece essa história aí do início do punk rock aqui no país, inclusive, vamos deixar mais claro aqui em São Paulo, o Clemente é uma das pessoas que iniciou, né, nessa época, no final dos anos 70, inclusive com bandas, na época tinha o AI-5, Controles de Cadáver, o Inocentes, que veio logo depois, e o Condutores é uma banda que você tocou, né, o Clemente? Exatamente. Toquei no Restos de Nada, né? Que é a minha primeira banda, que é considerada a primeira banda punk, né? Brasileira e tal. Mas é claro que devia existir outras, mas eu acho que a gente foi a que marcou, né? E o AI-5 era uma banda que fazia shows com a gente, Condutores de Cadáver, era tudo aquele início do punk rock no ano de 1978, né? Diante disso aí, saíram algumas coletâneas. A primeira, acho que foi Grito Suburbano. Grito Suburbano e depois veio o Sub, não é isso? Exatamente. O Grito Suburbano já era do Inocentes, já era um veterano já, né? Eu acho que foi o Grito Suburbano e também aquele compacto, né? Que é da Lixomania também, né? Ah, sim. O compacto do Lixo Mania foi o primeiro disco individual, né? De uma banda punk nacional. E o primeiro registro é o Grito Suburbano. Aí logo depois sai o compacto do Lixo Mania, aí saiu do Olho Seco, aí saiu do Inocentes, aí começou, né? E essas, se a gente comentar o seguinte, essas coletâneas elas foram importantes, né? O Grito Suburbano, depois veio o Sub, nós tivemos aí um tempo depois aquela Taxonoro, né? Ah, sim. Do Rio de Janeiro, eu lembro, tinha uma lá, Spermogramix, enfim, tinha algumas bandas que realmente acabaram aparecendo nessas coletâneas, foram bem importantes, né? As coletâneas eram legais porque elas conseguiam reunir várias bandas, né, e apresentar aquelas várias bandas para um público maior, né? Tipo, união faz a força, né? A mesma função dos festivais, né? Quando você ainda não tem um grande público, o legal é você juntar bastante gente, né? Então as coletâneas eram a mesma ideia, né? E a Taxonoro teve 1 e 2, eu produzi acho que a número 2, né? É isso aí. A Taxonoro teve a Taxonoro 1 e a Taxonoro 2, né? Não, Contra-Ataque. Aí depois virou o nome. Isso, E aí eu produzi o Contra-Ataque. Clemente, mas vamos falar um pouquinho do Inocentes, né? Que é uma dessas bandas aí da época que realmente teve destaque. Mas esse destaque, que a gente quer dizer, é que ela foi destaque só na mídia, que na época era a revista Bis, né? Que acho que era o mais importante para a gente lá do rock. Mas também pelo conteúdo, né, Clemente? A gente tem que deixar bem claro isso, porque a produção do Inocentes, né, você tinha bastante coisa, né? Você tinha um conteúdo muito bom na maioria dos discos, né? Fala um pouquinho pra gente como foi essa ascensão dentro do cenário punk aí nacional. Cara, o Inocentes é uma banda que sempre teve um cuidado assim com as letras, né, e tal, né, desde o começo, né, desde a primeira fase até a fase que chegou na Warner, né, a gente chegou, tipo, 5 anos depois do nascimento da banda, a gente estava numa grande gravadora, já o rock nacional estourando para o Brasil inteiro, e a gente estava lá. Mas o Inocente sempre primou pelo cuidado com as letras, né, e a gente sempre leu muito, né, e tal, sempre, né, se identificou com movimentos
artísticos como o dadaísmo, o existencialismo e tal, e isso estava embutido nas letras, né? Não era assim, simplesmente protesto por protestar, né? Tinha uma visão até filosófica e existencialista dentro da proposta das letras, né? Então, acho que isso fez com que a banda ganhasse um certo destaque, né? E tal, e chegasse na Warner, né? Nós temos várias letras que elas marcaram esse período, né, como Pânico SP, acho que é a primeira, depois Pátria Amada, né, Pátria Amada é uma música que é muito, que você vê, tipo a Cola São Paulo do 365, né, as pessoas têm referência, né, que é o caso que acontece com a Pátria Amada, a gente vê muito isso aí. Né? Que legal. Pátria Amada, por exemplo, Pânico SP é uma música que foi escrita, é uma das primeiras músicas que eu escrevi pro Inocentes, né? E tal, e por várias vezes ela voltou a manchete, as manchetes, né? Por exemplo, quando teve os ataques do PCC, aquela coisa toda e tal, aí saiu em vários lugares, né? Profecia punk se concretiza, né? Pânico em SP, né? E tal. Então, é um orgulho, porque, né, a música, né, continua relevante, mas, né, os problemas continuam sendo os mesmos, isso não é orgulho. Né? Já a Pátria Amada, ela já foi já é da fase da Warner, né? A gente estava na Warner, o nosso primeiro LP, né, pela Warner e tal. E foi o período do Plano Cruzado, né, daquela frustração com o Plano Cruzado e tal. Aí a letra veio de uma vez só, assim. E é uma letra que até hoje, né, faz sentido e é relevante, né? Isso é bom. Apesar de estar parado aí com show presencial, você também faz parte lá, né? Da Plebe, né? Exatamente. Tô na Plebe já há 17 anos, né? Que, aliás, é banda irmã do Inocentes, né? Eu conheci a Plebe em 1983, né? Quando eles vieram fazer o primeiro show em São Paulo, junto com o Legião, num lugar que a gente trabalhava. Trabalhava eu, o João Gordo, o Mingau, que hoje está no Traje, mas era do Ratos Porão e tal. A gente trabalhava numa casa chamada Napalm. Né? Napalm, ali no centro de São Paulo. Exatamente. Na Marquês de Itu, ali no centro de São Paulo. E aí chegou, né, Plebe, Legião para fazer show, todo mundo underground, Ira tocou na casa, Titãs tocou na casa, todo mundo ainda não era um grande sucesso, ainda era tudo banda alternativa, né? E aí a gente conheceu o pessoal da Plebe e ficamos amigos na hora, né? Ficamos amigos e, cara, a amizade vem desde lá. E aí, quando a Plebe voltou com a formação original, chegaram a gravar um disco e tal, depois eles brigaram, e como a Plebe tem 2 vocalistas, né, e o Ameba saiu, o Felipe ficou meio que na roubada, né, porque faltava a segunda voz, né, Sim. E tal. E aí a gente foi fazer um show juntos aí, um projeto que a gente tocava The Clash, ele veio de convidado, e aí a gente se viu depois de anos, ele olhou para mim e, você não quer participar da Plebe? Eu falei, tem cachê? Se tem cachê, eu vou. Aí, você falando de 2 vozes, realmente, se você pegar a música Brasília, ali são 2 letras praticamente, né? Exatamente. É. Não, você falou tudo. Brasília é tipo um jogral, né? Eu cantando uma letra e o Felipe cantando outra letra completamente diferente ao mesmo tempo. Não dá para ser um vocal, pô. Exatamente. Clemente, fala um pouquinho pra gente aí, né, agora na parte literária, falar do lançamento do seu livro, né, Meninos em Fúria, né? Fala como é que foi, como é que você iniciou, como apareceu essa ideia? Cara, eu sempre quis escrever, né, um livro, né, sobre a história do punk e tudo, mas eu sempre ficava no primeiro capítulo, né, porque, putz, né, até escrever e tempo e foco e tal. E, mano, sou amigo do Marcelo Paiva desde daquela época, né? De 83, desde a época do Napalm, aliás, conheci ele lá no Napalm. Ele era o cadeirante doidão, né? Que era no Napalm, ele ia nos shows punks, na PUC e tal. E aí encontrei com ele no metrô, né? E tal, ele
eu preciso escrever um livro, vamos escrever um livro sobre a sua história. Ó, vamos aí, né? E aí surgiu Meninos em Fúria, né? Porque que é meio um livro a 4 mãos, né? E é meio que uma biografia minha e do Marcelo, né? Porque as nossas vidas meio que se confundem ali, né? E ele fala, e a primeira vez que ele escreve sobre que ele escrevia sobre ele pós o acidente, né? Pós o Feliz Ano Velho, né? Era sobre o acidente, como ele ficou paraplégico e tal. E aí faltava o livro pós, né? Como é que era a vida dele, como é que eram as coisas. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, a gente conta a minha história, né? A história do punk e a história do Marcelo também. Então, e a história da década de 80, né? De uma série de coisas que aconteceram ali, né? O rock nacional explodindo, aquela coisa que eu te falei, no Napalm, a gente conheceu todo mundo frequentava o Napalm, né? Uhum. E tal, e todas essas bandas depois viraram o grande mainstream do rock brasileiro, né? Então, é um livro bem legal que passa toda essa história, né? Do punk rock desde o comecinho, né? E como o rock brasileiro nasceu ali, né? O rock brasileiro da década de 80, né? Porque o rock brasileiro existe desde 50 e tal. E aí é isso, né? Mas escrever com ele é um privilégio, né? Porque o cara, ele acorda e escreve, né? Quando ele vai ver, tem 50 páginas escritas, né? Eu escrevia, eu tenho umas 30 lá e olha lá, né? Clemente, e aí vamos, além do rock and roll, né? Você tem um projeto aí que é bem bacana, que é o Estúdio Show Livre, né? Que vocês gravam lá, não só com bandas de rock, né? Mas com vários outros estilos. E deu muito certo, né? Hoje ele é referência, né? As pessoas falam assim, você conhece a banda? Não, pega lá no Show Livre. Fala um pouquinho pra gente aí, como começou esse projeto, né? Como é que ele está hoje? Cara, o Show Livre continua hoje, né? Firme e forte e tal. Hoje tem banda lá, daqui a pouco eu entro online para entrevistar a banda e tal. Mas é um projeto que nasceu ainda na época que não tinha nem banda larga ainda, né? Então a gente era uma outra época de internet, a gente precisava dos portais para poder fazer transmissão de shows ao vivo, né? O Show Livre, no começo, ele nasceu para fazer como é que fala? Uma reportagem sobre shows que aconteciam na cidade. E até que a gente começou a receber bandas ao vivo no nosso estúdio, né? A primeira foi a Pitch, né? E tal. E ali começou. Eu estou no Show Livre também há 17 anos, né? Então, bastante tempo também. Né? E entrei junto, né? Na Plebe e no Show Livre, olha só que louco. E o Show Livre, ele foi ganhando forma, né? Um dos primeiros parceiros do YouTube no Brasil, né? Em 2006. A gente é meio precursor de um monte de coisa, né? Não tinha o termo live, a gente já estava fazendo live, se você pensar bem, né? E tal. E o Show Livre foi crescendo como referência, né? Porque a gente sempre fez várias apostas em artistas que estavam começando na cena alternativa e acabaram se destacando. E o Show Livre não é um espaço aberto para todos os estilos, realmente, né? Então, vai rock, vai reggae, vai samba, vai MPB, vai tudo, rap. Então, é um lugar de livre expressão artística, né? Do qual eu me orgulho de estar lá, ser o diretor artístico e apresentador, né? Comenta para a gente aí como é que está, né, o seu trabalho dentro dessa nossa realidade de hoje, né? E comenta aí como é que você vê, né, daqui para frente e como é que você como é que está seu trabalho hoje? Cara, agora eu tô em casa, né? Show Livre tô fazendo online, como eu disse, daqui a pouco eu entro online para entrevistar uma banda e tal, a gente consegue fazer. Tem o meu programa na rádio, né? Que é o Filhos da Pátria, que entra toda quarta-feira na Kiss FM, né? Do meio-dia às 13 horas, né? Das 12 às 13, todas as quartas. Isso aqui também eu tô trabalhando online e tal. O que está mais prejudicado realmente é o trabalho artístico, né? Que, né, a Plebe, por exemplo, a gente lançou
um álbum duplo, né, que se chama Evolução, que é tipo uma ópera rock, contando a história da evolução humana, desde que o homem começou a andar sobre a Terra até a Terceira Guerra Mundial. Né? Pô, e bacana. assim, cara, é um álbum duplo, tem músicas de tudo quanto é estilo, de tudo quanto é jeito para poder contar a história, tem coisa que é mais pesada, tem coisa que é mais violão, tem coisa mais pop, para poder contar a história da humanidade, né? Uma pretensão e tal. A gente conseguiu fazer um show no começo de 2020, né? Começou a turnê, né? Lançamos o volume 1. A gente ia lançar o volume 2 o ano passado e acabamos adiando para esse ano, né? Porque a gente só conseguiu fazer um show do disco e agora estamos esperando a retomada para poder lançar o volume 2 e aí, sei lá, já fazer o show do volume 1, volume 2. O show vai ter 3 horas de duração. Mas ninguém vai reclamar, viu? É tanto tempo de show, cara, que agora são 3 horas de boa. E aí o Inocentes a gente não lançou nada, né? A gente tinha lançado e tal. Com a Plebe a gente chegou a lançar ainda, fez uma brincadeira, a gente lançou um single, né? Uma versão de P da Vida, né? Do Dominó, que a gente sempre achou essa letra punk. Tô pé da vida, tô vendo a gente tão pra baixo. Um baixo astral, um cambalacho e muito pouco amor à vida. Tô pé da vida. Aí participei de uma gravação do Jimmy Rats, tudo coisa online, assim, né? Fiz uma gravação agora com o Adassi, uns caras lá dos Estados Unidos e tal, né? Fizemos uma versão de Ramones, mas é um trabalho meio que um tapa-buraco, né? Mas é um jeito de você manter a banda ativa, né? A mente ativa e tal, né? E é isso, né? A Plebe fez umas lives também, né? Eu não pude participar porque a Plebe está toda em Brasília e eu em São Paulo. E com o Inocentes a gente fez umas lives também, daí eu toquei, porque o Inocentes está todo em São Paulo, né? E a relação com esses programas do poder público? Cara, é legal, é o que está viabilizando, né? Então, quando contrata a gente para alguma live, alguma lei de incentivo, né? Algum projeto, Aldir Blanc, eu não sei quais são. Normalmente hoje está Aldir Blanc. Né? Normalmente é Aldir Blanc. E aí conseguem pagar o nosso cachê, te dá graças a Deus, porque é um cachê a cada 6 meses. Tá difícil. Nem fala. Né? E aí estamos fazendo, né? Eu acho que deveria ter mais, né? Isso, né? Na verdade, né? É onde que entra o peso do governo, né? Que na hora de segurar uma situação dessa, gerar condições para que a gente consiga pelo menos subsistir, né? Não só os músicos, tal, mas bares, né? E tal, você tem que gerar condições para que as pessoas consigam pelo menos subsistir, né? Gerar incentivo, né? E cortar impostos, cortar coisas, dar condições para que a coisa role, né? Obrigado, hein, cara. Valeu mesmo, um grande abraço. Conte com a gente aí. Eu que agradeço o convite aí, Maurício. E é isso, nós estamos aqui, né, na luta, né? E logo mais espero ver todo mundo pessoalmente, né? Deixar de ver online só. É isso aí, o quanto antes, né, meu? Com certeza. Um abraço, cara. Um abraço. Tá.